CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso CEAP, a nossa casa de amor. Hoje é sábado, dia de estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nós temos também um encontro muito importante nosso com os nossos anjos guardiães, porque é nesse momento, meus amigos, em que estamos aqui nesse ambiente já preparado, é que conseguimos nos desvencilhar pouco a pouco das nossas confusões mentais, espirituais, e vamos lentamente sentindo a presença desse amigo querido que nos trouxe até aqui na tarde de hoje. Por isso, se faz muito importante que desliguemos nossos celulares, ou quem não pode, que coloque no modo vibratório, que se precisar atender, que saia, por favor, e atenda lá atrás, para não atrapalhar esse andamento do estudo, que não é só um material para o nosso conhecimento, para o nosso cérebro, é, antes de tudo, um remédio, um alimento para a nossa alma. E em seguida, meus queridos companheiros, vamos ficar atentos ao que o palestrante vai estar falando, nos ligando nesse pensamento, nesse sentimento, nos fazendo sentir a atenção nesse momento importante. E quando vier algum pensamento, né, que às vezes a gente, que é dona de casa principalmente, fala, ih, não tirei a roupa do varal. Puxa o pensamento para aqui de novo, para que a gente possa aproveitar esse momento, porque senão fica um momento mecânico e a gente não sente as bênçãos que são derramadas nessas horas. Muitas curas são feitas nas reuniões públicas no salão, porque os mesmos espíritos que trabalham lá dentro na sala de cura, trabalham aqui também. Por isso, a importância da reunião pública de sábado para todos nós, principalmente para os que fazem o tratamento de cura na quarta-feira. Porque nessa complementação do conhecimento é que a gente vai modificando o nosso pensamento e o nosso sentimento para atingir a cura real. Porque de nada adianta o espírito, né, colocar o fluido através do médium curador, se a gente não modificar o nosso pensamento, né? Nessa tarde que está um pouco fria, um pouco quente, vamos nos concentrar aqui no que está sendo oferecido. Então, lembrando que a nossa casa sempre oferece o atendimento fraterno. Quem quiser conversar com o médium já preparado, por favor, após o término da reunião pública, permaneça sentado, que o diretor da casa vai orientar. Pedimos também que todos, né, que nos assistem pelas redes sociais, principalmente, que se puderem compartilhar, divulgar, né, a doutrina espírita, é uma grande caridade, como disse o nosso querido Emmanuel, né? A maior caridade que se pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Pedimos também, meus companheiros, quem puder auxiliar a nossa obra social, que já conta com atendimento a mais de 300 famílias, nesses momentos tão difíceis pelos quais passamos, né? Que quando a gente for ao mercado, coloque um quilinho a mais de arroz, um de feijão, ou quem não puder vir, quiser doar, né, fazer a doação via bancária, no nosso site, centroespiritaativopanfiro.com, vocês entrando lá, acham todas as instruções, né, os dados bancários para fazer essa doação. Ou quem de todo não puder, quiser vir doar sua força física, o seu tempo, que é o que a gente tem de mais precioso, também venham à casa, converse com os diretores, né, o nosso Nilton, a nossa Adilane, que eles vão orientar o melhor trabalho. E quem de todo não puder fazer nada disso, que ore por nós. Precisamos muito das boas orações.
Em sequência, nós, como eu falei no início, vamos estudar o livro dos Espíritos. Nós estamos ainda na segunda parte do livro dos Espíritos, que é Mundo Espírita ou dos Espíritos. E nós vamos hoje, em sequência, no capítulo 10, que é falando ainda sobre ocupações e missões dos espíritos, das questões de 576 a 584, que está a cargo aí da nossa companheira Berenice Lima, que já está chegando. Vamos todos vibrar para que ela consiga chegar, que ela está no engarrafamento, E na hora das sustentações dos passes, nós teremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 5 e 6. O capítulo 10 é intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. E os itens 5 e 6, especificamente, reconciliai-vos com os vossos adversários, que ficará a cargo esse comentário do nosso companheiro Marcos Ribeiro. Lembramos ainda que, além desse estudo das palestras, se faz necessário que nós façamos os cursos da casa. Nós temos cursos de segunda a segunda, excetuando a sexta-feira, que é um curso que é fechado para os trabalhadores da casa. Isso em vários horários, de manhã, temos à tarde e à noite. Os horários estão afixados no nosso quadro de cortiça ali fora, ou também, quem desejar os horários dos cursos, nós distribuímos uma filipeta no final da reunião pública, quem desejar, tá bom? Então, é muito importante, porque aqui na palestra, por questões mesmo de logística, a gente não pode ficar deixando as pessoas perguntarem nem responder. Então, às vezes, a gente ouve um palestrante falando e surge alguma dúvida, e a gente não tem como dialogar. Mas aí tem os cursos, e nos cursos, mesmo sendo ao vivo, a gente consegue perguntar, participar. E quanto manancial de bênçãos a gente tem também, porque a gente troca aquele sentimento de amor uns pelos outros, do amor fraternal, do amor puro, que Jesus tanto falou. Como está na nossa hora, eu vou fazer a prece. Para a gente iniciar, primeiro eu vou ler um pedacinho do Evangelho, enquanto o nosso companheiro, nosso diretor, Nilton José, vai ocupar aqui a cadeira, enquanto a nossa Berenice não chega, Só vou esperar ele sentar aqui para a gente ler o Evangelho. São os itens 5 e 6, Vou ler aqui o Evangelho. Capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. E o item se intitula Reconciliar-se com os nossos adversários. Aí diz assim, é uma anotação, é uma fala de Jesus, anotada em Mateus, capítulo 10, versículos 26, capítulo 5, versículos 25 e 26. E diz assim: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Em algumas traduções está até o último ceitil, é a mesma coisa. Aí Kardec comenta aqui, há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. É por essa razão que o provérbio morto animal, morto veneno, é falso quando se aplica ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem ele deseja mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para poder atormentá-lo com mais facilidade.
atingi-lo nos seus interesses ou nas suas afeições mais queridas. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possuído são quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente eles deram motivo por sua conduta. Deus assim o permite para puni-los pelo mal que eles mesmos fizeram, ou, se não o fizeram, por não terem sido indulgentes nem caridosos ao deixarem de perdoar. Do ponto de vista da sua tranquilidade futura, é imprescindível reparar, o mais cedo possível, os danos que tenham causado aos seus semelhantes, perdoar os seus inimigos, a fim de eliminar, antes de morrer, todos os motivos de desavenças, todas as causas de animosidade posterior. Por essa forma, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou, pelo menos, ficar do lado do bem. E Deus não deixa aquele que perdoou ficar exposto à vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos com o nosso adversário o mais breve possível, não é tendo em vista somente acabar com as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, no momento dos passos, o nosso companheiro Marcos irá comentar essas passagens. Vamos agora fazer a nossa prece, nos ligando mentalmente, em primeiro lugar, a Jesus, esse meigo rabi da Galileia, esse mestre querido que fala tão claramente, tão amorosamente ao nosso coração. Pedir também ao nosso anjo guardião que esteja junto a nós, que se aproxime mais de nós. Senhor Jesus, mestre querido, nesse momento, Senhor, em que estamos aqui dizendo presente ao teu chamado, é tão grande a felicidade, Senhor, de poder sentir o quão estamos ainda necessitados do teu amor, do teu amparo, e o quanto é grande a benevolência, o amor, a caridade desses irmãos abnegados que estão junto a nós. Pedimos, Senhor Jesus, que inspire ao nosso companheiro que irá fazer essa substituição, ou mesmo a Berenice, quando aqui ela chegar, que inspire ao nosso querido Marcos também, enfim, a todos que aqui nos encontramos, porque estamos, Senhor, com saudades de Ti. Que seja então em Teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciados os estudos dessa tarde. Graças a Deus. Então, vamos fazer aqui a leitura das questões, né? Como eu falei, as questões são de 576 até 578. Peraí, desculpa, por quê? Ah, tá. 576 a 584, né? Newton, você quer que eu leia todas as questões? Pode ler a primeira. Tá, tudo bem. Então, vou ler aqui a primeira, né? O título é ainda Ocupações e Missões dos Espíritos. Questão 576. Os homens que têm uma missão importante, a ela estão predestinados antes de seu nascimento e dela têm conhecimento?
Aí os espíritos respondem: algumas vezes sim, porém, geralmente o ignoram. Vindo à Terra, apenas divisam um vago objetivo. Sua missão se delineia após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus os conduz ao caminho onde devem cumprir seus desígnios. Então, quer que eu leia 576? É 576. 576 a 577. Vou ler 577. Quando um homem faz uma coisa útil, será sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista. Aí os espíritos respondem: nem tudo o que um homem faz é o resultado de uma missão predestinada. Frequentemente, ele é um instrumento de que um espírito se serve para fazer com que se execute algo que ele considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura o escritor mais apto a compreender e executar seu pensamento. Dá-lhe a ideia e o dirige na execução. Dessa forma, esse homem não veio absolutamente à Terra com a missão de realizar essa obra. Acontece o mesmo com algumas obras de arte ou com descobertas. É preciso dizer ainda que durante o sono de seu corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante e que se entendem com relação à execução. Então, nós vamos direcionar as nossas melhores vibrações. Newton, que Deus te abençoe, meu irmão. Então, obrigado. Então, boa tarde. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. A gente tem ocupações, missões, tarefas, até onde vai uma ocupação, até onde vai uma missão, até onde vai uma tarefa que nós temos que cumprir. Sejamos nós, sejam os espíritos. Certa vez, estudando sobre a ocupação dos espíritos, e esse tema já vem sendo estudado há 3 reuniões públicas, uma vez estudando lá no Leon Denis, o altivo, através do médium altivo, o espírito Baltazar, que nos orientava para um encontro, que a gente chamava de encontro, sobre o livro dos Espíritos. E justamente nesse tema, ele disse que numa casa espírita tinha mais de 500 ocupações. E a gente ficou pensando, como tem ocupação, como tem o que fazer os espíritos numa casa espírita. E a gente começa a enumerar. Tem espírito responsável pelos passes, é uma ocupação, não é? Tem espírito responsável pela psicografia, pelas reuniões mediúnicas, pelas reuniões públicas. Tem espírito responsável por essa reunião pública aqui, não somente um, vários deles. Espíritos responsáveis por orientar a casa. Enfim, a gente começa a contar no dedo e fica sobrando o dedo na mão. Até a gente chegar a 500 ocupações, é muita coisa. Tem os espíritos que atendem os sofredores que chegam na casa espírita. Tem espíritos que atendem nos diversos departamentos de uma casa organizada, os espíritos doentes, espíritos que se ocupam com os suicidas, que é um trabalho específico, e por aí vai. São tantas as ocupações na cura, tantas outras que nós nem imaginamos. Significa que nós vamos desencarnar e temos muito trabalho a fazer.
Tem espírito que não se ocupa com nada. Tem espírito preguiçoso. Tem espírito que não quer trabalhar. Tem espírito que não quer estudar. Tem espírito que quer ensinar. Professores, médicos, enfermeiros, enfim. São muitas ocupações. E para nós também. Ele se refere aqui somente a ocupações dos espíritos encarnados, desencarnados, mas também dos espíritos desencarnados. Quando a gente lê a 578, pergunta a Kardec: poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? O que vocês acham? Pode, né? Não sendo um espírito superior, pode vir a falir. O interessante é que Kardec faz uma pergunta ao seu guia espiritual. Ele pergunta o seguinte: eu poderia falhar em minha missão? E o guia responde: sim, poderia. E se isso acontecesse? O que responde o guia? Outro estaria preparado para o seu lugar. Ora, quando a gente vê a grandiosidade de um Kardec, né, um espírito de escola, como um homem sério, trabalhador, uma cultura muito grande, um poliglota, um professor que estudou com Pestalozzi, que se formou com Pestalozzi, um pedagogo, autor de muitos livros, traduzia livros do francês para o inglês, do francês para o alemão, poderia falir. Imagine nós. Imagine nós. Tem uma questão no Livro dos Médiuns, mas que tem que tudo a ver conosco aqui. Eu vou levar um pouco para esse lado da mediunidade. No Livro dos Médiuns, no item 226, os médiuns aqui da casa, eles estão acostumados com essa questão, porque frequentemente a gente repete. Pergunta Kardec aos espíritos. 226, item 226, pergunta número 9. Qual seria o médium que se poderia chamar perfeito? A mediunidade é uma missão? Vocês é que têm que responder. A mediunidade é uma missão? Nós já vimos aqui em questões anteriores que o estafeta que cumpre com o seu trabalho, ele cumpre a missão dele. Cada um no seu patamar. Eu lembro da Eloá, fazendo a palestra semana passada. Uma excelente palestra. Peço a vocês que escutem, que revisem, escutem novamente a palestra dela. Então ela colocou muito bem que sim, isso aí está de acordo com a elevação de cada um. Jesus, vamos para um extremo, Jesus é um missionário? É ou não é? Cumpriu com a missão dele ou não cumpriu? A gente está falando em termos menores, trazendo para nós espíritos imperfeitos, na grande maioria de nós, como eu, tem espíritos também, bons espíritos, aqui com certeza, mas a maioria de nós lá na escala espírita, que a gente também deve conhecer bem, para nós nos situarmos e aprendemos a analisar as comunicações. Então Jesus é um espírito que está na última categoria, é um espírito elevado, um espírito superior. Olha a missão de Jesus aqui na Terra, a grande missão do Cristo. Ele não falhou. Quando tinha que trazer o amor, quando tinha que dividir o mundo antes e depois dele, antes, quando você entra numa era de mundo de regeneração, ele mesmo veio, que não poderia ter falhas. Um mundo primitivo para um mundo de expiação e provas. Não poderia ter falhas. Ele mesmo vem. Ele enviou muitos outros, que também cumpriram
com as suas devidas missões. Um Sócrates, um Platão. Missões no campo da filosofia, no campo da arte, no campo da ciência, no campo da religião. Olha um Francisco de Assis. Mas vamos trazer aqui, para nós, médiuns, a Conceição, o Newton, a Eloá, o Marquinho, todos nós aqui que somos espíritos em luta, espíritos imperfeitos, lutando muito conosco mesmo. Se nós que trabalhamos na mediunidade, se isso é uma missão ou uma tarefa, vou ler a questão antes aqui. Qual seria o médium que poderia chamar de perfeito? Qual médium que poderia ser chamado de perfeito? Responde os espíritos: perfeito. Que pena. A gente já começa a ficar triste, né? Que pena. Sabeis bem que a perfeição não existe. Sabeis bem que a perfeição não existe na terra. Sem isto, não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, pois eles são raros. Alain, diga bom médium, e já é muito, porque eles são raros. Os espíritos estão dizendo isso aqui. Vamos lá. O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa de enganá-lo. Olha, o médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, o melhor, tem sido enganado menos frequentemente. O melhor é esse, que simpatizando com os bons espíritos, tem sido menos enganados frequentemente. Se está sendo menos enganado, é porque é enganado também. Não é? Será que o Chico, o grande médium que a gente tem como referência, vamos falar do Chico, ele não foi enganado alguma vez? Com certeza. Com certeza. Teve casos que os espíritos não deixaram que ele sofresse algum problema, né? Tem aquele caso lá daqueles 2 repórteres que foram visitá-lo e eles não enganaram o Chico? Depois quem não deixou foi o guia, foi o Emmanuel, né? Que assinou a psicografia colocando lá o nome real deles. Mas enfim, que eles deram um nome diferente e quando o guia faz lá a dedicatória do livro, assina com o nome real dos 2, não foi isso? Foi isso mesmo, né? Os 2 saíram de lá, tá vendo? Ele é um charlatão, a gente enganou. E nem o nosso nome ele sabia. Quando eles foram ler a mensagem, a dedicatória, viram que o Chico estava com a razão. Mas quem, vamos dizer no nosso linguajar, segurou a onda foi o Emmanuel. Foi o Emmanuel. Então, nós somos enganados, podemos ser enganados. Tem aqueles médiuns que vêm com um mandato, o mandato mediúnico. Lá num dos livros de André Luiz, que fala ali sobre os médiuns, me ajuda aí. Não, não é o mensageiro, não. Não, também não é o missionário da luz. Hã? Domínio da mediunidade. No domínio da mediunidade, a gente vê, tem um capítulo que fala sobre o mandato mediúnico. O mandato mediúnico. E o que é o mandato mediúnico? E a gente vê também que o Chico, como nós citamos, veio com o mandato mediúnico. O Altivo veio com o mandato mediúnico. O Divaldo vem com o mandato mediúnico. Nós, fica aí para vocês pensarem. Então vamos lá. Quando a gente fala de mediunidade,
e vamos avançar daqui a pouco, e a gente lembrou, nós lembramos também do nosso irmão André Luiz, no livro Mensageiros, aonde ele traz alguns médiuns falidos, que vieram para cumprir o mandato mediúnico. O caso do Otávio, do Acelino, do Joel, do Monteiro, vocês lembram? Quem estuda aqui lembra, o senhor lembra, né? Desses médiuns todos aqui. E o interessante que o médium, todos eles, cada um faliu num ponto fraco que eles possuíam. Um no campo do sexo, o outro no campo do dinheiro, o outro na doutrinação. Monteiro, né, começou a se achar muito superior. Enfim, todos se prepararam para vir cumprir o mandato mediúnico, e todos, sem exceção, viam os espíritos, eles viam, ouviam, escreviam. Um desses aqui, eu não me lembro, não sei, o Otávio, ele olhava para a pessoa, via vida lá atrás, uma vida, duas vidas, e ele, junto dele, várias pessoas conviveram com ele no tempo lá da Inquisição, e assim ele se perdeu. Assim ele se perdeu na mediunidade, saiu dessa vida como médium falido. Como médium falido. Um outro cobrava consulta, cobrava, e saiu também, esse aqui é o Otávio, não é? Que cobrava as consultas, e quando chegou no mundo espiritual, os espíritos estavam esperando por ele, para perguntar a ele, para saber dele, de parentes, de amigos, fora aqueles que desencarnaram e que estavam em torno dele, e ele ficou enlouquecido. E esse espírito se preparou 30 anos em nosso lar para cumprir o seu mandato aqui na Terra. E faliu. Via, ouvia, escrevia e acabou falindo. Como o corpo emburrece a gente. E eu estou usando um termo que o altivo utilizava. Ele dizia que o corpo físico é um emburrecedor. E na verdade eu estou tirando a cola dele, porque esse livro aqui era dele. Deve ter um monte de gente atrás desse livro lá do Leon Denis, ó. Olha o livrinho dele aqui, está cheio de cola, né? Então quando eu sou pego de surpresa, eu vou no livro dele. Não deu para eu pegar outros livros que ele anota aqui. Ele associa uma questão a outra, ele muito estudioso, e nessa questão 578 ele colocou essa cola aqui ao lado. Aí a gente, como lembra, a gente vem fazer o comentário. São campos, né? O campo do poder, do mando, do sexo, do dinheiro, e são coisas que atrapalham a vida de qualquer um, e a gente tem que ter muita atenção, principalmente nós, os médiuns. A vaidade, médium que acha que cura, médium que se envaidece daquilo que ele faz, na verdade ele é um instrumento. Como a gente diz aqui, é como se o lápis se envaidecesse da beleza do que ele escrevesse, da poesia que escrevesse. Quem é um lápis para se envaidecer do que escreveu? Se o lápis quebrar, a gente pega outro. Se o médium não cumprir com o seu dever, tem outro médium. E a gente lembra do Chico. Médium é igual capim. Quando perguntaram a ele, quando ele morresse, como é que ia ficar, ele disse, médium é igual capim. Morre um, nasce um monte. E lembrando lá desse livro dos Mensageiros, o André Luiz, quando chega para compreender o envio desses médiuns à Terra, ele se surpreende. Ele diz assim, a Terra deve estar muito adiantada. Milhares de médiuns vêm para a Terra todos os anos, milhares. E o guia depois diz para ele, mas raros são aqueles que vencem.
raros. Espero que todos os médios dessa casa vençam, viu? Ele diz que raros são aqueles que vencem. E aqui nós estamos estudando, trabalhando para divulgar a doutrina espírita sem nenhuma vaidade, utilizando os meios que nós temos hoje para que o homem, seja lá onde ele estiver, ele saiba que ele é um espírito imortal. E a partir daí tem sérias consequências na vida dele. E a responsabilidade dos médiuns, a nossa responsabilidade em esclarecer, em falar, em atender, em receber pessoas que vêm à nossa procura, para que a gente não venha a ser um médium falido. Vocês imaginam chegar lá no mundo espiritual, você ser chamado de desertor? Ou que você faliu? Um desses médios, eu vou pular o assunto, mas eu quero que frise bem, porque nós estamos uma casa nova, estamos preparando muitos de vocês para o trabalho da mediunidade. Um desses aqui, ele ou é o Monteiro é o doutrinador, o Otávio foi no dinheiro, é um desses aqui, não sei se é o Joel ou o Acelino, acho que foi o Acelino. Ele deveria receber 5 espíritos aqui na Terra, como irmãos, e cuidar desses 5 espíritos. Ele foi ajudado quando desencarnou por esses espíritos. E quando chegou no mundo espiritual, ele ficou muito grato, trabalhou com eles, se reergueu, e eles combinaram: você então vai voltar, Celino, vai reencarnar e vai receber nós todos como teu irmão. E vamos juntos crescer. E ele, claro que sim, se prepararam para isso. E quando ele chega na Terra, a mãe morre cedo, ele fica cedo. Eu estou buscando lá na lembrança da história, vou ser bem curto. A mãe morre, ele fica sem mãe, ele tem mais... O pai casa novamente, uma mulher que já tinha 3 filhos, 2 ou 3 filhos, depois ela tem mais 2 filhos, os 5 espíritos aí. E ele com 18 anos, 17 para 18 anos, a mediunidade já aflorada, porque a mãe, antes de morrer, o educou na doutrina espírita, mas ele trazendo os problemas de um jovem, o médico aconselhou que ele tivesse experiências sexuais, que o problema dele era sexual. E assim, ele atende o médico, esquece, o pai nisso desencarna, ele vai ter a sua experiência sexual, acaba se desvirtuando do mandato que ele tinha, né, da sua missão, vamos dizer, porque ele se preparou para isso, abandona a mãe com os irmãos, com os 5 irmãos, a mãe implora ajuda, porque ela fica sozinha, precisa da ajuda dele. Eu estou recordando, relembrando para alguns, tá? Me perdoem, porque eu sei que vocês já sabem dessa história. Mas essa história pode ser a nossa. A mãe vem desencarnar e ele não recebe os 5 irmãos que ele tinha, era o irmão dele, como irmão. Ficou com os bens do pai, seguiu a vida dele, desencarnou. Imaginem como esse espírito chegou no mundo espiritual. A vergonha. Então, quando a gente vem para o emburrecedor, como diz o altivo, eu disse que estava copiando essa frase dele, ele dizia assim: a gente fica burro porque a gente esquece o passado. A gente veste essa roupa de carne e esquece as experiências anteriores. E assim a gente tem tudo para vencer. É mais fácil esse esquecimento. Os outros lembravam,
Eles viam, mesmo assim faliram. Então não é a lembrança, não é ver o mundo espiritual, ouvia o conselho dos espíritos e mesmo assim faliram. Não é isso que vai dar a certeza da vitória. Não é isso. Nós temos o livre arbítrio. Então nós estamos aqui dando o passe numa tarefa mediúnica que a gente deve fazer com todo o amor, com todo o carinho possível. Porque quem recebe o passe quer receber o melhor de nós. Alguém quer receber um passe ruim? Ninguém quer, né? Todo mundo quer o melhor. Então o médium, olha aí a responsabilidade do médium. Ele se preparar para o trabalho do passe. Ele se preparar de todas as formas. Ele estudar, ele ter uma conduta moral condizente com o que ele vai fazer. É uma luta muito grande conosco mesmo. Então fica essa lembrança para nós os médiuns, que é uma tarefa importante e pode ser até uma missão que a gente veio cumprir. O que a gente sabe, pelo que nós vemos, pelo que nós nos conhecemos, que todos nós somos espíritos falidos, espíritos doentes mesmo. Aqui eu tenho uma mensagem que eu leio de vez em quando, deixa eu ver se eu deixei aqui. Não deixei, infelizmente. Mas eu sempre trago aquela mensagem do nosso querido irmão, não é essa não, do nosso irmão, o Dr. Erma, que ele deu lá na Malé para os médiuns trabalhadores da obra social. Ele ressalta que a gente tem que ter amor, tem que ter resistência. Me ajuda, Conceição. Resistência, amor e perseverança. E ele diz tudo isso porque nós falimos no passado, nesse campo, porque muitos foram idólatras. Só, aqui dentro, no trabalho da obra social, e é o mesmo trabalho daqui, não está mais aí, eu botei na minha bolsa. Obrigado. Muitos de nós fomos idólatras. Outros, por amor à guerra, destruiu famílias, devastou cidades, por amor à guerra. Outros pilharam. Pilhar é um nome bonito para roubar, né? Pilharam pessoas frágeis, famílias mais fragilizadas. Por isso estávamos lá no trabalho da caridade, no trabalho da obra social. E como todos nós aqui também trabalhamos na obra social, somos desses mesmos espíritos que falimos no passado, junto à sociedade. E Deus nos dá uma oportunidade imensa para cumprir com o nosso dever. Pode ser uma tarefa, pode ser uma missão, e a gente entende a missão de Jesus, entende a missão de Francisco de Assis, entende a missão do Chico, podemos entender a nossa missão em escalas diferentes. O único beneficiado somos nós mesmos, se cumprirmos com o nosso dever. Se fizermos a nossa parte com amor, com dedicação. Tudo bem? Aqui não dá para fazer. Alguém tem alguma pergunta? Como a gente faz na aula, né? Mas vamos continuar aqui para a próxima questão. (579) Pois, se é Deus que o Espírito recebe, pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Que pergunta boa, né? Prestou atenção, Elza? Elza sempre está voando. Eu vou ler de novo. Vou ler para Elza. A pergunta 579. Já que eu vou ler para Elza, vocês prestem atenção também. Vamos lá.
Pois se é Deus que o Espírito recebe, pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Caramba, hoje eu não trouxe, não deu tempo. Tem uma mensagem muito interessante, eu poderia ler aqui um pedacinho dela. Está naquele livro A Caminho da Luz, você sabe qual é, o número 1, pega lá, bem rapidinho. É uma mensagem através do médium Fernando de Lacerda, o médium português. Muito interessante, aquelas mensagens ali. E tem uma mensagem de Napoleão Bonaparte. A gente sabe que Napoleão faliu, né? Em parte ele faliu. Ele fez muita coisa lá pela França, mas a ambição, o amor à guerra, né, foi fazendo com que ele viesse a falir. Na sua missão, ele veio com uma missão. Ele veio preparar o caminho para Kardec. Vocês conhecem esse livro aqui? Do País da Luz, Fernando de Lacerda? São 4 volumes. É um livro pequenininho, fininho, para preguiçoso ler, bom. Deixa eu ver aqui. É logo aqui no início. Vocês me perdoem, eu passar aqui para procurar, porque é muito interessante. Eu não vou ler a mensagem toda, mas um pedaço da mensagem. Acha aqui para mim no índice, que aí eu não fico procurando. Mas tem um momento da mensagem que o médium está escrevendo e ele para, mensagem a Napoleão Bonaparte, ele para de escrever. E o médium pergunta assim: estás aí, eleito de Deus? Está aqui. Napoleão, 13 de novembro de 1906. Uma mensagem muito interessante. Olha, nessa altura, parecendo desligado a quem acabava de escrever, estranhando que me houvesse abandonado tão inopinadamente, escrevi. Isso aí é o Fernando de Lacerda. Ele escreve assim: estás ainda, Espírito eleito de Deus, para o avanço da humanidade. Chamou Napoleão de eleito de Deus para o avanço da humanidade. Olha, eu estou no meio da mensagem, né? Ela é muito interessante, mas eu vou pegar esse pedaço que nos interessa. Olha o que ele escreve, a resposta dele. Eleito não, escolhido. Ele veio numa missão, mas ele, olha o jogo de palavras. Eleito não, escolhido. Aí o Fernando de Lacerda pergunta: mas não é o mesmo? Não é a mesma coisa? Não. Eleito é a escolha predileta, é a suprema escolha. Vocês vão entender a missão aqui. O eleito é sempre escolhido, mas o escolhido não é eleito. O eleito foi escolhido por Deus para semear o bem pelo bem. O escolhido pode ser para fazer o bem pelo mal. O eleito foi Jesus. Olha aí. O eleito foi Jesus. Eu fui escolhido. Aquele era o dileto filho dele. Esse ele com E maiúsculo, né? De Deus. O dileto filho dele. O Agnus Dei, o bom, o justo, o divino, eleito para regenerar o homem pela palavra, pela unção, pela bondade. Jesus, o eleito, o grande missionário, o maior espírito que a terra já recebeu em seu seio. Eu fui o soldado, o homem, o valente, para corrigir a sociedade e emancipar os outros homens pela dor, pelo fogo,
Pelo ferro, missões diferentes, né? Missões diferentes. Olha, ele mesmo está comparando ele, Napoleão Bonaparte, com Jesus. Um foi a bondade, foi a ação. O outro foi a força, foi a revolução. Um veio para pregar a paz, o outro para fazer a guerra. Está no livro dos Espíritos. A lei de destruição. A guerra está no capítulo da lei da destruição. A gente tem que entender muito bem isso ali. Essas questões sobre a guerra. Então vamos lá. Um foi a bondade, foi a ação. O outro foi a força, foi a revolução. Um veio para pregar a paz, o outro para fazer a guerra. Ambos filhos de Deus. Ambos seus obreiros. Executores ambos dos seus imponderáveis desígnios. Mas a um a missão foi-lhe determinada em um sorriso. Ao outro foi-lhe mandado como uma ordem. Bonito, né? Muito bonito. Compreendes a diferença? Ele pergunta lá para o Fernando de Lacerda, entendeu? Compreende a diferença? O eleito é filho do amor, do afeto, da sensibilidade. Olha Jesus, o eleito. Vou ler de novo. O eleito é filho do amor, do afeto, da sensibilidade. O escolhido é o filho da autoridade, da inteligência, da razão ou da justiça. O camarada mesmo depois de morto era danado, né? Um veio ao mundo para acariciar, o outro para punir. Um traz a luz que ilumina e fecunda, luz que estamos até hoje aqui, né, usufruindo. Um traz a luz que ilumina e fecunda, o Omar. É você esse, Omar? Esse é o eleito, esse é Jesus, esse não é o Omar. Ambos purificam, ambos nivelam, ambos impulsionam, mas a ação do eleito é toda espiritual, toda etérea, toda divina. A do escolhido é toda material, toda terrena, toda humana. Ambos escolhidos, mas somente um eleito. Estão vendo a diferença? Somos missionários? Top! Estamos igual Napoleão, estamos abaixo de Napoleão, onde é que nós estamos nisso aí? Vamos lá, vamos pensar. Doutrina espírita é para quem gosta de pensar. Vocês não precisam concordar comigo, eu estou passando aqui a minha maneira de entender, compreender, interpretar, mas vocês têm a obrigação de pensar, de raciocinar. Doutrina espírita é para quem gosta disso. Quem não gosta, quando eu fizer isso, levanta, senta, ajoelha, não raciocina. Então é para quem gosta de pensar. Está terminando um pedacinho. Interessante, né? Apesar da leitura, é interessante. O eleito, o Cristo, o unigênito. Escolhidos, muitos. Então a gente vê que o escolhido tem vários patamares, né? Em várias posições. Escolhidos, muitos. É tão escolhido o autocrata que conduz o povo à libertação pela tirania, como o tribuno que o conduz pela palavra, o sábio pela clemência, pela ciência. Olha aí, o missionário, o homem de ciência, que a gente falou, vem homens cumprir a missão no campo da ciência. O poeta pelo verbo, o guerreiro pela espada, o justo pelo exemplo. Eu fui dos escolhidos. A minha ação foi revulsiva, mas as lanças dos meus soldados, se levavam a morte na ponta, também levavam a emancipação. Danado camarada, né? Onde se cravava o coto de uma dessas lanças, plantava-se uma árvore da liberdade.
O homem terreno, pelo seu horror à morte e pela sua ingratidão à dor, maldiz-me. O homem eterno, o homem espiritual, bendiz-me. Necessário sempre, bendiz-me, porque a morte para ele foi um acidente passageiro, necessário, sempre fatal. A dor, um aceleramento do seu progresso, e o benefício foi eterno e indestrutível. O escolhido é muitas vezes maldito injustamente, o eleito será sempre bendito com justiça. Compreendes a diferença? Que mensagem, né? Poucos sabem dessa mensagem. Aqui, alguns já sabem porque nós já lemos aqui quando ela é pertinente ao estudo. Deu para entender? Com isso, nosso tempo acabou. Mas eu vou ter que ler essa resposta, pelo menos essa resposta da 579. Vamos lá. Vou ler de novo a pergunta, porque a Elza não prestou atenção. Você entendeu, Elza? Entendeu. Pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, se é Deus que nos dá a missão, como se há de compreender que Deus confia a missão importante e de interesse geral a um espírito que vem a falir? Boa pergunta, não é? Vamos lá. Será que Napoleão faliu em tudo? Faliu de todo? Faliu em parte? Resposta: não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou será vencido? Deus sabe, não sabe? Olha, ele responde com uma pergunta. Não sabe Deus se seu general obterá a vitória ou será vencido? Sábio, creia, sábio. E seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Quando os planos de Deus são importantes, ele vai confiar naquele que vai cumprir a missão. Toda questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Então, toda dúvida, toda questão é toda dúvida dele, está no que Deus sabe do futuro, que a gente não sabe, não nos é concedido. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E se tiver que fazer sem falir, vem um eleito, um enviado, e não um escolhido, como Jesus, como disse o nosso irmão Napoleão. E para terminar, a última questão. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas à de outro que o faz por provação? Resposta: não, porque traz a experiência adquirida. Ele não tem medo, porque ele traz. Vocês acham? É porque o nosso tempo terminou. Tinham mais umas 15 questões aqui. Vocês acham, mas está tudo dentro do que nós falamos. Se Francisco de Assis reencarnar aqui na Terra, vocês acham que ele vai falir? Com tanta experiência que ele tem, com tanto amor que ele trouxe, com tanto amor a Jesus, um Eurípides Bassanufo. Agora, vamos perguntar para nós estamos cumprindo com a nossa missão? No lar, com os filhos? Olha, que beleza, a mãe com a filha. É duro, hein? Não é mole não. Para ela está sempre com um sorriso, é a filha que ela ama, né? Então a gente precisa fazer esse questionamento. Eu estou cumprindo com o meu dever, com a minha missão, ou com a minha tarefa, seja lá como vocês acham que devam se perguntar. Na casa espírita, na minha família, na sociedade? É uma pergunta que fica para vocês. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado pela paciência de vocês. E muito obrigado ao Altivo, que me ajudou muito aqui. Muito obrigado. Jesus nos abençoe a todos.
Nós que agradecemos ao nosso companheiro Newton, aos bons espíritos que os intuíram, e pedimos agora aos médiuns que se desloquem, porque agora é a hora da sobremesa, né, gente? Então vamos fechar os nossos olhinhos aí, ficar bem tranquilos, não nos distraiamos com essa movimentação que se faz necessária. Vamos aí pensar no nosso anjo guardião, mentalizar a doce figura de Jesus, para que possamos receber da melhor maneira possível. Então, Senhor Jesus, mais uma vez, voltamos ao teu coração generoso, Senhor, para te pedir, Mestre querido, que possas abençoar as mãos dos médiuns que servem apenas de instrumentos para esses espíritos amorosos que tanto têm a nos oferecer. Que em teu nome, Senhor Jesus, possas abençoar essa hora, a hora do passe, graças a Deus. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. É por essa razão que o provérbio morto o animal, morto o veneno, é falso quando se aplica ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem ele deseja mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingi-lo nos seus interesses ou nas suas afeições mais queridas. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como, por exemplo, a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possuído são quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente eles deram motivo por sua conduta. Deus assim o permite para puni-los pelo mal que eles mesmos fizeram, ou se não o fizeram, por não terem sido indulgentes nem caridosos ao deixarem de perdoar. Do ponto de vista da tranquilidade futura, é imprescindível reparar o mais cedo possível os danos que tenham causado aos seus semelhantes, perdoar os seus inimigos a fim de eliminar, antes de morrer, todos os motivos de desavenças, todas as causas de animosidade posterior. Por essa forma, de um inimigo enfurecido, nesse mundo pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem. E Deus não deixa aquele que perdoou ficar exposto à vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos com o nosso adversário o mais breve possível, não é tendo em vista somente acabar com as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isso é satisfeito completamente a justiça de Deus. Senhor Jesus, Mestre querido, te agradecemos, Senhor, por esses momentos. Agradecemos a esses espíritos amorosos, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Herman, Dr. André Luiz,
nosso amado altivo Baltazar, professor José Jorge e tantos outros que certamente estão aqui para nos doar o melhor de tudo, o conhecimento, o amor. Acompanhe, Senhor Jesus, através desses mentores amigos, dos nossos anjos guardiães, cada um que aqui se encontra de retorno ao seu lar ou aos seus destinos, conforme for o caso. Rogamos também, Senhor Jesus, que envolvas essa casa de amor, sustentando, Senhor, a direção material e espiritual desta casa, que precisa mais e mais de amor, de cuidado, de fortalecimento de todos nós, trabalhadores, médiuns e assistentes. Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.